Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live de hoje. Nós estamos sempre sob o patrocínio da Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, na pessoa do seu presidente, Cláudio Algaier, a quem eu envio um especial agradecimento e um abraço. A Associação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, o site do setor saúde e o IACS Acreditação. Hoje já estamos tentando deixar tradicional essa conversa e já estou vendo aqui o nosso convidado, então vamos direto a apresentá-lo. O Fernando Torelli, além de amigo pessoal, tem uma trajetória na gestão do Estado do Rio Grande do Sul, hoje em São Paulo, e é superintendente executivo do HCOR, em São Paulo. E eu vou imediatamente passar a palavra ao Fernando para uma breve apresentação, agradecendo já as pessoas que estão nos acompanhando e sempre dizendo que todas as quartas, com esses apoiadores, nós estamos fazendo as lives do setor saúde, em nome da Faz Saúde, do IACS e dos seus cursos de pós-graduação. Fernando, muito boa noite e muito... Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Gente, primeiro um prazer e um orgulho estar participando com o professor Petri, com o IACS, com a FEUSUL, com o Sindiospa, participando dessa live, podendo contar um pouquinho da nossa experiência aqui de São Paulo. Como a maioria das pessoas sabem, eu sou do Sul, né? Trabalhei por muito tempo no Clínicas de Porto Alegre, trabalhei no Hospital Moinhos de Vento, fui presidente do Sindiospa e há 4 anos estou aqui em São Paulo e desde o início do ano como CEO do HCOR, o Hospital do Coração, o hospital da Associação Beneficente Síria, e com um desafio bem importante que foi o enfrentamento da Covid, né, desde o dia 16 de março, quando o nosso primeiro paciente chegou no hospital, né? Então é um prazer poder contar para vocês essa história, o que nós acertamos, o que nós erramos, os desafios, mas principalmente muito orgulho em poder estar falando para vocês e falando numa live do IACS com o professor Petri. Muito obrigado, Fernando. Nós combinamos aqui de não nos estendermos demais, Fernando, então a gente tem aí no máximo uns 40 minutos, então eu quero já logo te passar a bola. Eu, como epidemiologista, fico sempre olhando os números, né? Nós estamos enfrentando algo inédito, uma pandemia que já afetou 188 países, matou 9 milhões de pessoas no mundo. Se nós pensarmos, 500 mil, afetou 9 milhões de pessoas. E pensando no Brasil, já passamos da marca de 1 milhão de contaminados, com a subnotificação que sabemos existir. Mas, enfim, eu gostaria, Fernando, que tu inicialmente nos traçasse assim, um perfil dessa e como é que o HCOR se preparou para isso. Nós, no dia 15 de março, eu estava em Porto Alegre, no batizado da minha sobrinha neta, né? A neta da Tanira, que trabalha no Hospital Moinhos de Vento. Retornei para São Paulo e no dia 16 de março nós tivemos o primeiro paciente internado com Covid no HCOR. E nós definimos uma estratégia, né? Porque essa pandemia ela tem uma característica muito diferente. Você não sabe o que vai acontecer daqui uma semana, né? Então você tem que planejar o hospital e você não sabe se terá 10 pacientes, 50 pacientes, e você tem que estar preparado para isso, né? E nós, naquele momento, definimos que nós iríamos colocar 50 leitos destinados aos pacientes da Covid e sempre que a unidade ocupasse 70%, tivesse 70% de ocupação, você ampliava o número de leitos. Nós chegamos, professor, a 130 leitos num hospital especializado, que tem 260 leitos. Nós chegamos a ter 130 leitos destinados aos pacientes da Covid, né?
Então, foi uma experiência muito importante, porque você todo preparado para atender o paciente da Covid. Então, tem planejamento, tem treinamento de equipe, mas quando o seu hospital chega a ter uma ocupação de mais de 80, 90 pacientes de Covid, você muda completamente o perfil do hospital, né? Você tem uma preocupação muito forte, que é a preocupação com os trabalhadores, né? Nós temos... A Covid ela tem uma característica completamente diferente das outras patologias. Nós já temos mais de 300 profissionais de saúde que foram a óbito pela Covid. Nós, na área da saúde, sempre usamos a analogia do avião, né, como a indústria aérea como uma indústria segura, porque o piloto e a tripulação eles estão dentro do avião, então eles fazem todos os checklists e os controles. A Covid botou os profissionais de saúde dentro do avião, porque se você não tiver o rigor máximo do padrão de qualidade e segurança, você pode ter profissionais da sua equipe infectados. Nós tivemos, durante essa trajetória, hoje está completando 100 dias, né? E um dado bem importante, porque está começando a reduzir o número de pacientes de UTI internados aqui em São Paulo, nos hospitais, tanto os hospitais da saúde suplementar, como também no Sistema Único de Saúde. Mas são 100 dias. São 100 dias, professor, que todos os restaurantes dessa cidade estão fechados, né? São 100 dias que você não tem sábado e domingo para poder relaxar, ir num restaurante. Não, está fechado, né? Para vocês terem uma ideia, eu acho que essa é uma proporção, um número que fala por si só. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ontem teve 19 óbitos, né, em todo o Rio Grande do Sul. E São Paulo, ontem, teve 434 óbitos. O que morreu em um dia pela Covid em São Paulo é quase o equivalente ao acumulado dos óbitos da Covid no Rio Grande do Sul. E conversando com os meus amigos aí do Sul, gestores de hospitais, nós começamos a ver que a lotação dos hospitais do Rio Grande do Sul começam a crescer de uma forma extremamente significativa. Eu rezo para que isso não seja verdade, mas me parece que a situação hoje do Rio Grande do Sul é muito parecida com a situação de 100 dias atrás aqui em São Paulo, quando nós começamos a ter um número maior de pacientes da Covid, né? Sendo que o Rio Grande do Sul tem um agravamento da Covid começar um pico alto agora e ir até o mês de junho, julho e agosto, quando você vai ter o ponto forte da síndrome gripal decorrente do inverno. Então, na minha avaliação, nós temos que aprender muito sobre o que aconteceu em outros estados para não repetir os erros no Rio Grande do Sul. E aí vem assim uma série de coisas que para mim é super importante. Primeiro, todos os nossos hospitais construíram protocolos de atendimento aos pacientes da Covid. Protocolos de atendimento com fisioterapia, médico, medicação, equipamento de proteção. Então, nós temos esses protocolos construídos durante 100 dias e que foram sendo aperfeiçoados a cada semana. É muito importante que aqueles hospitais do Rio Grande do Sul que vão ter leitos de UTI, que estão abrindo leitos de UTI, que estão começando a receber pacientes da Covid, acessem os nossos protocolos para que esse aprendizado que nós tivemos em 100 dias seja utilizado por aqueles hospitais que estão iniciando o atendimento da Covid. Você pode treinar tudo, mas quando começa a chegar os pacientes da Covid, existe um pânico dentro da instituição. É uma doença que afasta o familiar do paciente. O familiar não pode ficar acompanhando o paciente. E é uma doença que tem uma grande capacidade de transmissão. Então, primeiro ponto importante, né? Aquelas instituições do Sul que começam a atender um número maior de pacientes da Covid, por favor, acessem os nossos protocolos. Os meus dados estão à disposição de vocês pelo LinkedIn, telefone, WhatsApp. Nós podemos compartilhar, porque o nosso protocolo é fruto de muitas semanas de aperfeiçoamento. Um dos pontos mais críticos no enfrentamento da Covid é a proteção da saúde dos trabalhadores.
o uso adequado de equipamento de proteção individual. Muitas dos nossos colaboradores que tiveram contaminação ocorreu no transporte coletivo, né? Logo que a pandemia começou a ficar forte, nós afastamos os nossos colaboradores do transporte coletivo. Nós alugamos um hotel para que os funcionários com síndrome gripal pudessem ficar no hotel e não ir para casa, para não ter risco de contaminação dos seus familiares. Nós criamos um pronto atendimento somente para os trabalhadores e para os seus dependentes, para que eles possam efetivamente serem rapidamente atendidos, e definimos um protocolo. Qualquer trabalhador de saúde com início de sintomas gripais deve ser afastado do trabalho até ter a testagem positiva ou negativa do Covid. Para vocês terem uma ideia, nós temos 2.600 trabalhadores. Nós chegamos numa data da pandemia que nós tínhamos 500 trabalhadores afastados. 15% da força de trabalho do nosso hospital já testou positivo para Covid. E nesse período de 100 dias, 35% teve no mínimo um afastamento por síndrome gripal. Então, a proteção da força de trabalho, por mais que você tenha leitos, tenha respirador, tenha estrutura, você precisa de pessoas. E como essa é uma doença que não tem medicação comprovada de êxito, o diferencial de cura é a qualidade do capital humano que está no enfrentamento. É um bom fisioterapeuta, é uma boa enfermagem, é um bom médico intensivista, equipamentos adequados, técnico de enfermagem. Então, o diferencial do enfrentamento da Covid é a qualidade das pessoas. E você precisa das pessoas com saúde para poder fazer esse enfrentamento. Então, primeiro ponto é olhar o protocolo daqueles que já viveram mais tempo. Segundo ponto, a proteção da força de trabalho. Esse é indiscutivelmente o fator mais crítico na questão do enfrentamento. E um terceiro ponto que eu considero muito importante é a mudança do modelo de liderança dentro do hospital, não é? Que os nossos cursos do IACS trabalham bastante. O modelo de liderança tradicional, onde você reúne a diretoria para discutir o que fazer, ele não funciona quando você está enfrentando uma pandemia. As decisões têm que ser tomadas rapidamente, e mais do que rapidamente, você tem que fazer que todo o hospital comece a implementar novos protocolos desse processo. Então, nós criamos um modelo de gerenciamento em rede, onde todos os dias, às 8 horas da manhã, nós reunimos todas as lideranças e também os médicos do corpo clínico que têm interesse, mais ou menos 120 pessoas, e passamos o plantão do dia, o aprendizado do dia anterior, o que mudou no nosso protocolo e quais os principais pontos que nós devemos observar durante o dia. E diariamente temos 2 boletins de informações e também passamos a compartilhar os nossos indicadores com as operadoras de plano de saúde, com os gestores públicos de saúde. Eu acho que um dos grandes aprendizados que nós temos com a Covid é a maior solidariedade entre o público e o privado, né? Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que, durante esse nosso encontro, falar, né, sobre isso. Uma das principais experiências que nós fizemos, a nossa equipe da filantropia do PROAD, que é liderada por uma gaúcha, a Bernadette Weber, que trabalhou no Hospital Moinhos de Vento. Todos os dias nós temos uma sessão de aprendizagem aberta para os hospitais públicos e filantrópicos do Brasil, onde nós levamos a nossa experiência em todas as áreas de atendimento para que a gente possa compartilhar com essas instituições, para que eles possam tirar dúvidas. De novo, São Paulo e os nossos hospitais chegaram primeiro na pandemia. Então, nós passamos no momento... Teve uma época na pandemia que a orientação era não usar máscara cirúrgica somente para os pacientes da Covid, né? Hoje, máscara, a população inteira está usando máscara. Então, tu tem vários aprendizados que foram extremamente importantes. O que não dá para, de hipótese alguma, as pessoas minorarem é a capacidade de transmissão desse vírus. Ele é de uma capacidade nunca vista. Ele tem uma capacidade que na hora do café que os colaboradores estão na copa relaxando, que eles vão fazer o lanche, que eles tiram a máscara
que ocorre a infecção, é no transporte coletivo, é na conversa no restaurante, é a conversa no supermercado. Então, nós tivemos muitos dos nossos trabalhadores da área administrativa que tiveram Covid e que não necessariamente estavam dentro das unidades Covid dentro do hospital. E mais, aqueles profissionais que trabalham nas unidades Covid, como eles estão na linha de frente vendo o problema, eles têm uma consciência de cuidado maior. Enquanto que aquelas pessoas que acham que ainda isto não tem a gravidade que tem e não cumprem os padrões de qualidade, segurança e proteção, eles têm uma possibilidade de se contaminarem mais fortemente. Eu tenho que dizer isso para vocês, gente. Tudo que eu quero é que o Rio Grande do Sul não passe o que São Paulo passou. Né? Fernando, tu tocaste em alguns pontos assim bem importantes. Quando tu falaste das máscaras, eu me lembro que a Organização Mundial de Saúde, num primeiro momento, chegou a duvidar da eficácia da utilização de máscaras globalmente, o que foi um erro crasso de informação. A minha pergunta é, tu sentes necessidade e sentes a falta de uma orientação vertical mais forte? Eu dei o exemplo da OMS, poderíamos falar de um ministério que trocou 2 ministros e hoje não temos. Como é que tu vê essa situação, Fernando, hoje? Eu vou dar um exemplo para você que eu acho muito importante. Um dos recursos mais importantes para o enfrentamento da pandemia são os respiradores, correto? Você tem alguns estados no Brasil que a pandemia já diminuiu significativamente. Se nós tivéssemos uma política pública integrada, os respiradores lá de Manaus viriam para Passo Fundo, que é onde no Rio Grande do Sul está tendo o maior número de casos. Não tendo isso, cada um está dando um jeito de resolver o seu problema. Né? E quando você tem orientações não claras, a população ficar com dúvida. A máscara, ela tem um símbolo importante na pandemia, porque a máscara, eu usando máscara, eu não estou protegido, mas eu protejo você. E você usando máscara, você me protege. Então, o uso da máscara é um ato de solidariedade, é um ato de cuidado. Né? Aquelas pessoas que andam na rua não usando máscara, elas simplesmente estão sendo protegidas por nós e não estão nos protegendo. Né? E esse é um sentimento que a sociedade tem que trabalhar muito próxima. Né? A nossa geração vai contar essa história para as próximas gerações. E a gente pode dizer que nesse momento nós conseguimos juntos enfrentar a pandemia ou que nós não conseguimos e ficamos brigando e discutindo. Não há dúvida que a máscara tem 100% de proteção. Não sei, daqui a pouco nós vamos descobrir que não tem 100%, mas é melhor usar máscara do que não usar máscara. Então, aqui em São Paulo, todos nós, se você chegar no HCOR, primeiro, na portaria de todas as áreas do hospital, inclusive no estacionamento, você será recebido por um profissional da área assistencial. Ele vai medir a sua temperatura, vai pedir para você fazer uma higiene de mãos com álcool gel e vai lhe dar uma máscara para você adentrar o hospital. E ele vai perguntar se você tem algum sintoma de síndrome gripal. Se você tiver algum sintoma de síndrome gripal ou uma temperatura acima do normal, você será encaminhado pelo trajeto laranja, que é o fluxo da síndrome gripal na instituição. E você não irá na área verde do hospital, pacientes das demais patologias. Então, aí você diz, mas se chegar alguém no hospital e disser que não quer colocar a máscara, né? E que não quer higienizar as mãos, a orientação que a direção deu é a seguinte: não vai entrar no hospital. Porque se ele entrar, ele pode contaminar alguém. Ele pode contaminar um paciente ou um profissional de saúde. Então, mudou o critério. Os hospitais vão ser reinaugurados. Os hospitais, eles obrigatoriamente têm que trabalhar com um padrão de qualidade e segurança. Nós criamos, durante a pandemia, a Superintendência de Proteção, Qualidade e Segurança.
para que você tenha na direção da empresa um profissional especializado que oriente todas as decisões da instituição. Aí vou dar uma outra decisão importante. Você começa a receber pacientes não COVID. Você tem que fazer um procedimento eletivo, né? Ou de urgência. Nós passamos a testar todos os pacientes com COVID das eletivas das outras patologias. Então, se você tem uma cirurgia eletiva para fazer, você fará o teste da COVID antes de entrar na organização. E já temos 7 pacientes que iriam fazer procedimentos, outros sem nenhum sintoma de gripe, que testaram positivo para COVID. Você imagina se os sintomas acontecessem dentro do hospital pós uma cirurgia? Ele diria que foi contaminado aonde? Dentro do hospital. Então, mudou as nossas normas, mudou o nosso padrão de qualidade e segurança, mudou o nosso jeito, a nossa capacidade de aceitar o não feito, né? Lembra que antes da pandemia, os profissionais de saúde faziam gincana e atividades lúdicas para fazer higiene de mãos de forma adequada, né? Então, nós, profissionais de saúde, nós nunca fomos rigorosos da maneira como nós deveríamos ser. E o que a Covid está nos ensinando é que nós, a partir de agora, e não quando terminar a Covid, sempre o hospital tem que ser uma instituição segura, né? E aí você tem as barreiras, né? As operadoras não pagam o exame Covid pré-cirúrgico de quem não tem sintomas, né? Mas você tem que fazer. Então, o seu resultado vai ser prejudicado, mas você não pode abrir mão do protocolo de qualidade e segurança, né? Esse é um aprendizado, gente, extremamente importante. A gravidade, eu tenho um dado aqui. Hoje, Rio Grande do Sul, por 100 mil habitantes, tem 183 casos. São Paulo tem 499 casos. Então, se você fizer pela população, o Rio Grande do Sul ainda está tem muito menos casos que São Paulo. Mas Lajeado tem 800 casos por 100 nessa proporção. Então, Lajeado tem um nível de contaminação igual a alguns estados do Nordeste. É verdade. E o que a gente está vendo? Na última semana, no Rio Grande do Sul, você teve 43% a mais de internações em leitos clínicos na última semana. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um exemplo do Brasil, há um mês atrás ele tinha 36 pacientes internados com Covid. No início de junho, 45. Hoje, 100. Então, o que está acontecendo na última semana em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul? O que aconteceu há 100 dias atrás aqui em São Paulo. E só existem 2 maneiras de você fazer esse enfrentamento. Uma, evitar a propagação do vírus. E aí não tem outra alternativa senão... Tem 2 alternativas. Primeiro, a população não sair na rua sem máscara. Obedecer o distanciamento social. Fazer a higiene adequada. Não ter aglomeração. E junto com isso, aquela atividade que puder não circular, não circule. As nossas áreas administrativas foram todas para home office no início da pandemia, para tirar as pessoas de circulação. Então, esta é uma necessidade neste momento. E a outra é preparar os leitos de UTI para atender os pacientes grávidos. Fernando, bem verdade, sim, muito interessante, vários aspectos tu tens referido. E eu sei que tu fazes parte de uma comissão de especialistas que está assessorando o governo do estado do Rio Grande do Sul na questão do distanciamento controlado. O doutor Cláudio Algaier, que também nos dá o prazer da audiência, participa disso. Enfim, como é que tu vês, Fernando, essas políticas de distanciamento no Rio Grande do Sul, uma vez que a gente viu, nós tivemos uma live com o Milton Berger, que hoje é o diretor médico do Hospital de Clínicas, contando a realidade deles. Como é que tu vê essas políticas de distanciamento, de abre e fecha, bandeiras, enfim? Primeiro, mandar um abraço para o doutor Algaier, que está nos assistindo, né? Uma grande liderança da saúde hospitalar no Brasil, não só no Rio Grande do Sul.
Eu tenho participado semanalmente de uma reunião que ajuda a analisar os dados do Rio Grande do Sul. Eu participo também do projeto Fazer o Bem Faz Bem de doações da JBS, então eu fiz reuniões com vários estados, várias capitais, e também dos projetos de responsabilidade social do HCOR, onde nós temos hoje equipes em 7 estados do Norte e do Nordeste, treinando fisioterapeutas para uso adequado de respiradores e o manejo do paciente da Covid, e também através da tele-UTI, apoiando na conduta de tratamento, né? Então, tem várias experiências. São Paulo está implantando também a política das bandeiras. Entendo que o Rio Grande do Sul está sendo extremamente técnico e correto na criação dos critérios de distanciamento controlado, né? Tive o orgulho de poder conversar com o governador sobre isso e tenho que cumprimentar o governador pela sua responsabilidade, né? Está havendo um grande debate aí no Rio Grande do Sul sobre atividade econômica. Este é o momento do empresário, o gestor público e o profissional de saúde sentar numa mesma mesa e criar uma agenda de comunicação efetiva para a sociedade, né? Não ficar brigando pela imprensa, um querendo abrir, o outro querendo fechar. O governador não tem nenhum interesse de fechar a economia ele precisa da economia. Ao contrário, né? Então, nenhum gestor público responsável tem interesse em reduzir a atividade econômica, né? O que eu entendo? Você obrigatoriamente tem que ter alguma política de restrição naquelas áreas onde você tem um contágio mais acelerado e que você não tem estrutura de atendimento adequada. O fechamento que o Rio Grande do Sul fez, e os críticos dizem o seguinte: não, você fechou durante muito tempo e não teve casos, né? Não teve casos porque você fechou, né? Mas você fechou, não teve casos e a população não está protegida. Ninguém ficou em casa para se proteger. O que aconteceu é que durante o período que a população ficou em casa, é o tempo que a área da saúde teve para preparar os leitos, trazer os respiradores, comprar os EPIs para fazer o enfrentamento, né? E, Fernando, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, na tua ótica? Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, né? O Rio Grande do Sul está tendo agora, ele está tendo o pico, ou início do pico da pandemia, e a estrutura hospitalar, o Clínicas está com um prédio novo inaugurado. São 100 leitos para Covid, né? Que você não teria se naquele momento, se você estivesse fazendo o enfrentamento de junho em março, você não estaria preparado para fazer esse enfrentamento. E uma questão é importante, gente: qual é o trauma de uma sociedade? O trauma de uma sociedade é se alguém morrer por falta de um respirador, falta de um leito de UTI. Esse é o trauma da sociedade. E isso nós não vamos carregar, porque nós vamos conseguir evitar que isso aconteça. E o Rio Grande do Sul, fazendo da maneira como está sendo feito, liderado pelo governador e com todas as equipes de saúde extremamente competentes que o Rio Grande do Sul tem, porque o Rio Grande do Sul tem uma característica também muito interessante. Você tem hospitais públicos e privados de muita competência. Você tem uma rede pública e uma rede privada de padrões internacionais. A meta do Rio Grande do Sul é ter o menor número de óbitos de pessoas contaminadas com a Covid, pela qualidade do processo assistencial, os enfermeiros, os médicos, os técnicos, os fisioterapeutas, equipes de saúde. Mas, para isso, a pauta da sociedade é uma pauta de solidariedade, né? Eu vou dar um exemplo para você que, para mim, foi um dos mais interessantes. O HC aqui em São Paulo, você imagina um hospital de 500 leitos, né? Ele destinou os 500 leitos para atender Covid. E ele transferiu todos os pacientes não Covid para os outros prédios do complexo do HC, que é muito grande aqui em São Paulo. E ele abriu os 500 leitos. E abriu 200 leitos de UTI. Aí lotou os 200 leitos de UTI. E ele, então, queria abrir mais 100 leitos de UTI. Mas qual é o fator mais
importante nesse processo é ter pessoal. Não tem profissionais de saúde. O que o HC fez? Nós, o HCor, tem 20 trabalhadores dentro do HC. Lá tem uma UTI, leitos HCor. A Beneficência Portuguesa tem mais 20. O Sírio-Libanês tem a sua UTI. A Redditor, privado, tem a sua UTI. Então, as instituições públicas e privadas, elas juntas fizeram um enfrentamento. E nenhuma perguntou, naquele período do pico, de onde é que ia sair o recurso. Todas elas trabalharam integradas para buscar fazer o melhor enfrentamento possível. E a cidade fechada. E nós estamos falando de São Paulo, né? Capital econômica do Brasil. Fernando, essa parceria público-privada e essa integração, enfim, nesse momento é extremamente importante e tomara que ficasse uma boa lição sobre isso, né, Fernando? Que sigamos, enfim. Em epidemiologia, a gente usa um termo chamado correlação. A gente tem visto em várias partes do mundo uma correlação linear muito direta. O distanciamento social, o número de internações, né? Isso é indiscutível hoje. Houve, num primeiro momento, algumas vozes discordantes, mas eu acho que a realidade nos atropelou. Então, tu, como, inclusive, membro desse comitê, tens apoiado essas medidas de distanciamento. E eu acho que nos faltaria também, Fernando, queria saber a tua opinião, a minha é que nos faltaria campanhas verticais, campanhas mais uniformes para conscientização da população. Como é que tu vê essa possibilidade? Eu acho que essa discussão que tem entre quem acredita que a Covid é a maior epidemia dos últimos 100 anos da Idade Moderna e quem tenta diminuir a importância dela, né? Eu diria para você que quem não entende a importância e o impacto dela deveria conversar com os profissionais que estão na linha de frente, atendendo os pacientes. Porque se fizer isso, você vai ter uma experiência real. Ah, mas o político está inventando, né? Nós não temos por que inventar, né? Os nossos médicos, nossos profissionais de saúde, eles estão lá atendendo. Eu tenho um caso, esse pânico de hospital que muitas pessoas têm hoje. Nós tivemos um vizinho que trouxe quase à força um casal de idosos para um socorro do hospital. Os dois chegaram e foram diretamente para a UTI e foram entubados. Eles iam morrer em casa. Então, essa nossa desinformação coletiva e essa dúvida o que deve fazer, o que não deve fazer, isto não é próprio, né, de uma sociedade com o nível de consciência e com o nível de educação que nós temos. O Rio Grande do Sul tem a obrigação de dar um exemplo para o Brasil, né? Nós não podemos agora, que o Clínicas está quase lotado, que está aumentando os casos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, nós abrirmos um debate político para ser contra ou a favor. A Covid, ela não escolhe se você é de direita ou de esquerda, nem se você é rico ou se você é pobre. A Covid, ela contamina e leva para a UTI e leva a óbito todas as pessoas que se exporem. Seria muito importante uma comunicação efetiva, uma comunicação clara e uma comunicação sem dubiedade, né? Não minora nem supervaloriza. Nós temos duas questões importantes: preparar o sistema de saúde para o enfrentamento, né? E é guerra, né? E diminuir a possibilidade de transmissão usando as práticas já comprovadas no mundo inteiro, né? Entendendo que talvez o que aconteça em Pelotas não é o que vai acontecer em Passo Fundo. Por isso que a política do distanciamento controlado por regiões permite que você não feche o Estado. Você vai trabalhar com as características das regiões. Aquela região que a população tiver consciência e fizer o cuidado adequado, que evitar a aglomeração, que reduzir a transmissão, né?
ela vai ter menos casos, ela vai precisar de menos UTI e ela vai ter mais atividade econômica. Então, a atividade econômica é uma consequência da consciência da população para o enfrentamento e da capacidade do setor público e privado para o atendimento. Os estados e cidades que estão tendo o maior problema são aqueles que o SUS já não funcionava antes da pandemia. Só que o Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre é um exemplo para o Brasil. E nós estamos preparados para atender os pacientes da Covid e os pacientes que necessitam atendimento e que não têm Covid. Eu fiquei pensando, né? Nós ficamos vendo todo mundo sendo aplaudido quando tem alta, né, da Covid. Aí, daqui a pouco, um paciente tem um transplante. Ele sai pela porta e ninguém aplaude ele, né? Então, é o momento de aplaudir todo mundo, porque nós estamos conseguindo atender o transplante junto num hospital que está tendo que se reinventar nas questões de contaminação. Então, de novo, né? Talvez o destino tenha dado para o Rio Grande do Sul a oportunidade de ter aprendido com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Manaus, né? Ter aprendido com Belém, no Pará, ter aprendido com a Itália, com a Espanha, com Nova York, para não repetir o erro na condução desse processo, né? O gaúcho é muito combativo, né? Nós estamos sempre entre o Grêmio e o Inter, né? Nós dois, como gremistas, sempre achando que o Grêmio, mas a gente tem que respeitar os nossos amigos colorados, que eles também acham que o Colorado é melhor que o Grêmio. Só que agora o combate é contra o vírus, é contra o coronavírus. Ele não é entre outros grupos, né? E, de novo, se alguém está preocupado com a atividade econômica, vou dar um dado do HCOR. O HCOR tem uma receita mês de 60 milhões. Nós já perdemos pela redução de atendimento de cirurgia eletiva, de exames de medicina diagnóstica, de redução de internações não Covid. Nós já perdemos um mês de receita no hospital. Nós já perdemos 60 milhões. Né? E isso é o normal dos nossos hospitais aqui em São Paulo. Né? O meu grande medo é aqueles hospitais que não forem muito bem gerenciados e, com a redução da receita, colocar em risco o emprego dos heróis da saúde, que é o que vai acontecer pós-pandemia. Então, nós estamos agora vivendo a era da eficiência, a era da gestão, para que a gente possa enfrentar a Covid e manter os empregos dos trabalhadores de saúde. Eficiência, eficiência, não é mais saúde baseada em evidência, é saúde baseada em sobrevivência. Você tem que enfrentar a Covid, você tem que cuidar da sua força de trabalho e você tem que assegurar os empregos dos trabalhadores de saúde. Imagina um pai e uma mãe chegando em casa depois de ser aplaudido todos os dias por ser um herói, dizendo que perdeu o emprego pela crise econômica, né? Então, a sociedade tem que olhar para isso, os empresários têm que olhar para isso, né? As empresas têm que olhar para isso. E a Covid, para nós que estamos há 60 dias no enfrentamento, ela aproximou muito as pessoas. Nós estamos distantes no mundo virtual, mas nós estamos próximos no engajamento, né? E esse engajamento entre hospitais, entre profissionais, entre público, privado, operadora, fornecedor. E esse é um aprendizado de solidariedade que a gente não pode esquecer, né? Pós-pandemia, porque, de novo, todo mundo diz assim, quando é que volta ao normal? Não volta mais ao normal. Aquele normal não existe mais. O que nós vamos voltar é um novo anormal. Nós vamos ter um novo que não vai ser mais normal. Porque o hospital não vai ser mais aquilo que era antes. Os pacientes continuam com medo de ir no hospital. Depois de 100 dias, as cirurgias eletivas no nosso hospital ainda tem 40% a menos. Os exames de medicina diagnóstica têm 50% a menos. E aumentou os pacientes não Covid indo no pronto-socorro porque eles foram subtratados durante todo esse período com medo de ir no hospital. Então, é muita coisa ao mesmo tempo que os profissionais de saúde e as instituições de saúde estão vivendo, né?
Então, não é hora. Alguém me perguntou assim, o que você acha sobre a divulgação dos dados? Divulga, não divulga, toda essa discussão. Eu disse assim, eu não discuto essa pauta. Né? Essa pauta não é a pauta da sociedade. Se usa máscara ou não usa máscara, não é pauta da sociedade. A pauta da sociedade é a consciência, a solidariedade e a força para enfrentar a pandemia, para garantir empregos, para minimizar o impacto na atividade econômica, com critérios como o governo do Estado do Rio Grande do Sul tem, né? E mais, uma super consciência da sociedade. Eu hoje, quando passo na rua e vejo alguém sem máscara, me dá uma vontade de abordar e explicar para ele o que está acontecendo. E se quem acha que isso não é importante, converse com um amigo seu que trabalha dentro de um hospital, para que ele diga para você o que é a nossa realidade, né? Você chega para trabalhar, você se paramenta ao extremo, você tem risco de se contaminar, você chega em casa e você tem medo de contaminar a sua família, ou seja, você trabalha numa questão emocional completamente diferente. E querer minimizar isso, ou querer dizer que isso é pouco importante, né? É um desrespeito aos profissionais que estão na linha de frente. Então, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está certo. Nós erramos várias vezes, aprendemos, né? Mas aqui em São Paulo nós estamos aprendendo junto. Eu recebo todo dia boletim de outros hospitais, os hospitais recebem. Nós falamos com o gestor público quase todo dia. Então, é a hora da sociedade, com uma pauta de solidariedade, fazer esse enfrentamento para que a gente possa vencer esse momento, né? E viver o nosso novo anormal pós a redução da Covid, que é o que está acontecendo agora. O HCOR está 24 horas sem nenhum paciente Covid internado, né? E nós chegamos a ter 92 pacientes, estamos com 58 agora. Então, aí alguém diz assim, então vai diminuir o uso de EPI, de máscara? Não, não vai diminuir nada, né? Mas nós estamos chegando num outro patamar. E o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem que entender que ele está, neste momento, iniciando o maior desafio do enfrentamento da pandemia. A última semana é a semana de maior volume de pacientes, tanto de contaminados, quanto de internados, quanto de óbitos também. Rio Grande do Sul, até hoje, eu repito, para vocês entenderem do que nós estamos falando. Rio Grande do Sul teve ontem 19 óbitos, né? São Paulo teve ontem 434 óbitos. O que morreu em um dia no estado de São Paulo é quase a soma dos óbitos do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul pode fazer um papel totalmente diferente. Se a sociedade resolver, juntos, empresários, entender a importância e definir. Aqui nós temos menos transmissão, a população está com mais consciência, está havendo distanciamento social, não tem aglomeração, o contágio está menor, libera mais atividade econômica, né? Aqui colapsou, fecha tudo, né? Fecha tudo. Porque nós não podemos chegar ao ponto de ter um gaúcho que não tenha um leito de UTI, um respirador para ser tratado dessa doença. E o tempo médio de permanência no nosso hospital aumentou de 5 dias para 10 dias, porque o doente da Covid, depois que vai para a UTI e vai para o respirador, ele fica um tempo muito grande dentro da instituição. Então, nós temos que ter quase o dobro de leitos para atender o mesmo número de pessoas em função do tempo médio de internação mais elástico, né? Muito bem. Fernando, eu tinha te prometido que não ia te ocupar tanto, mas a tua fala é tão boa, tão agradável, que eu vou pedir desculpa para quem está nos ouvindo e eu não vou citar ninguém, Fernando, para não cometer nenhuma injustiça. Mas tu estás recebendo inúmeros elogios pela tua fala e eu gostaria de te agradecer demais. Vou te dar aí mais uns minutinhos para tu fazer uma amarração final e depois tu me passa a palavra que eu já quero anunciar a nossa próxima live. Mas, de qualquer maneira, entenda que estás recebendo vários elogios aí. Eu agradeço
a todos que estão nos acompanhando. Fernando, por favor. Os elogios é porque eu tenho muitos amigos aí no Sul, né? Mas eu quero agradecer, professor Petri, agradecer o IACS, a FEUSUL, o Sindiospa, por ter a oportunidade de fazer esse depoimento, né? Eu tô apenas contando para vocês como foi 100 dias no enfrentamento da pandemia, né? Onde nós tivemos colaboradores nossos que internaram, que foram para a UTI, que tiveram alta da UTI. Todos os dias nós festejamos não ter perdido nenhum colega dentro do hospital, né? Mas sabemos que mais de 300 profissionais de saúde já foram a óbito em função da Covid, né? Então, o que eu queria poder dizer para os meus amigos gaúchos, que é a hora da camisa tricolor e a camisa colorada estar juntas, se juntarem para fazer o enfrentamento sem nenhuma... vamos discutir ciência, vamos debater protocolo, vamos debater como fazer, mas não vamos nos dividir, né? Porque quando você divide, tem pessoas que acreditam no A e acreditam no B. Tem maluco que sai na rua sem máscara porque acha que não precisa usar máscara, né? É verdade. E o pior é que são pessoas inteligentes, eles não são pessoas mal formadas, eles são pessoas inteligentes. Eles só estão acreditando numa linha que é uma linha que não existe. Mas não existe para o lado do A, o lado do B acha que existe, né? Como tem pessoas que acham que tem que fechar tudo e a economia não tem importância, ela tem importância sim. Se não tiver empresa, não tiver emprego, não tem imposto, não tem... Então, assim, juntos, usando a ciência como referência, mas, de novo, eu acho que o Rio Grande do Sul vai dar um exemplo para o Brasil e para o mundo. Nós vamos ter muitos casos, mas nós não vamos ter tantos óbitos pela qualidade dos profissionais e das instituições de saúde do Rio Grande do Sul. Fernando, eu agora, quando tu brincou de gremistas e colorados, lembrei do meu pai, que foi presidente do Grêmio, e Rui de Armin Petri, né? E o pai dizia, o Grêmio só é grande por causa da grandeza do Inter e vice-versa. Então, que a gente aprenda essa lição aí. Eu te agradeço demais, a tua fala está sendo elogiada por todos, o meu elogio pessoal também vai para a tua fala, muito inspiradora, como sempre. Eu gostaria, então, de, encerrando, te agradecer mais uma vez a disponibilidade nessa tormenta que estamos vivendo e já convidar todos os presentes conosco na próxima quarta, às 19h, de novo, o IACS Faz Saúde, com nossos apoiadores de sempre, a FEUSUL, o Sindiospa, o Setor Saúde, o IACS Acreditação. Nós vamos contar com a presença do José Carlos Caliche, um médico psicanalista, que está coordenando uma grande onda de solidariedade psicanalítica, com já mais de 600 voluntários atendendo a população nesses aspectos que o próprio Torelli já citou, de também o impacto emocional de profissionais de saúde e da população como um todo. Então, nós vamos encerrar. Eu gostaria de dizer, houve algumas perguntas sobre a gravação dessa conversa. Vocês podem nos assistir novamente no IGTV da própria Instagram e no canal do YouTube, Professor Paulo Petri também. Eu coloco lá os nossos filmes no YouTube, porque aqui eles ficam por um tempo curto. Mas no canal do YouTube eles ficam permanentemente disponíveis para quem quiser revisar. E quem não pode nos assistir agora, assistir novamente. Então, um grande abraço, Torelli, um grande abraço a todos que nos acompanharam. Muito obrigado mais uma vez. E um bom trabalho aí, Torelli, que tu siga nos inspirando como essa liderança positiva que nós nos orgulhamos de ser gaúcho. Um grande abraço a todos. Eu vou encerrar e subir o vídeo, então, para o IGTV e o YouTube. Obrigado. Abraço.